Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Peço-vos desculpa também por este pequeno atraso aqui de 2 minutos no arranque, mas estamos em simultâneo numa iniciativa que se enquadra nos 7 dias com os média, e hoje, que se comemora o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, temos uma atividade híbrida, como quase todas agora, na Escola Secundária Dom Dinis, em Lisboa, com cerca de 120 participantes, e depois com mais uma série de docentes e de palestrantes de uma série de partes do mundo que estão a entrar nessa conferência. Essa conferência tem um tradutor, tradução simultânea para quem está em Zoom e simultânea também para quem está na sala onde eu estive durante a manhã, na Dom Dinis. Portanto, aqui há algumas dificuldades que tinham depois a ver com o não atrasar para uma sessão para podermos avançar aqui. Portanto, feita esta nota que gostava de deixar, pedindo mais uma vez desculpa por este atraso, dizer-vos que só uma palavra muito rápida nesta fase inicial, dizer-vos que este webinar, Clubes de Proteção Civil, Práticas de Referência, se enquadra numa série de webinars que a Direção-Geral de Educação tem vindo a realizar no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Nesse âmbito, há, na estratégia, 17 domínios não independentes. Todos eles têm um nome, como eu costumo dizer, mas eles não são independentes, eles interligam-se claramente entre si, no sentido de podermos promover junto das escolas, junto dos docentes e junto dos alunos, tal como vamos fazer hoje aqui, uma perspectiva intergeracional, mas interligada de todas estas temáticas. Quando falamos de clubes de proteção civil, não podemos falar única e exclusivamente do domínio do risco. Temos que falar do domínio de direitos humanos. Falamos de direitos humanos e estamos a falar de proteção civil preventiva, não podemos estar a falar, deixar de falar, diria melhor, de educação ambiental, mas a educação ambiental nunca é dissociada do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável não é dissociado da interculturalidade, e portanto há aqui uma série de domínios que compaginam todas estas nossas necessidades, mas essencialmente aquilo que é o diagnóstico que acabamos de fazer junto das diferentes escolas, para podermos aqui também ajudar-vos de alguma maneira, por um lado a divulgar aquilo que já é feito e por outro lado a tentar incentivar outros para que o façam. Este webinar não pode deixar de estar agregado objetivamente àquilo que são aprendizagens essenciais. Hoje, como sabem, há uma série de aprendizagens essenciais para as diferentes disciplinas, todas elas concorrem para as aprendizagens essenciais de cidadania e desenvolvimento, e, de alguma maneira, aquilo que é feito em cidadania e desenvolvimento, nomeadamente para os alunos do ensino secundário, mas também para os do básico, é vertido no diploma final de conclusão de estudos. Como sabem, hoje, a partir da portaria 194 de setembro de 2021, não sei o dia, mas a partir dessa portaria, os certificados e os diplomas de conclusão de curso são hoje já muito individualizados. Ou seja, os jovens que estão neste clube de proteção civil, a quem eu saúdo, estes que vão usar da palavra e os que estão a ouvir-nos nas suas escolas, terão com certeza uma menção no próprio diploma de conclusão de curso, se assim o entenderem. Podem ter até 4 menções no 10º ano, 4 no 11º, 4 no 12º, dos diferentes domínios que são tratados em termos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E, portanto, esse diploma é também ele individualizador, é também ele único, é também ele um único diploma que serve àquele aluno. Nunca mais, como no nosso tempo, da malva do cabelo branco, temos diplomas para todos iguais. Concluímos. Ponto. Não. Concluímos, mas além de concluirmos e metermos uma nota, tivemos uma participação relevante na atividade X, Y, Z, T, enfim. E, portanto, tudo isso faz a diferença. Portanto, saúdo a participação dos jovens neste webinar e gostava de agradecer, ainda não o fiz, à minha equipa do risco e também ao Rui Lima, que está aqui hoje de assistente técnico, por assim dizer,
o Rui Lima, que é mais ligado às áreas da saúde, agradecer à Teresa André, à Conceição Pérez e à Helena Gil que têm levado este domínio e dizer-vos que nada destas matérias, destes domínios, reiterar esta ideia, se trabalha de per si, trabalha sempre em conjunto com os outros e em conjunto com aquilo que é a estratégia de educação para a cidadania na escola. Há neste país uma série de clubes de proteção civil, enfim, não é propriamente a DGE que tem esse levantamento, é a DGEST que faz esse levantamento junto das escolas. Estamos numa perspectiva de poder aumentar esse número, mas o aumentar o número não é só para aumentar o número, é essencialmente para colocar os jovens em situação de ação. Porque cidadania não é mais nem menos do que ação. E é por esta ação que eu vou terminar a minha intervenção, pedindo à Teresa que continue com os trabalhos. E para todos, palestrantes e quem está a seguir-nos, muito obrigado por terem gasto este pedaço de tarde para estarem aqui connosco. Muito obrigado, até uma próxima. Teresa. Muito obrigada, Dr. José Carlos Sousa, por ter aberto a sessão. Vamos agora dar lugar à apresentação de 2 clubes de proteção civil, com experiências e vidas, entre aspas, diferentes. O primeiro é o do agrupamento de escolas de Pevidem, que é um clube que nasceu em 2018, e vamos ter aqui a começar pela doutora Diolinda Silva, que é adjunta do diretor do agrupamento de escolas de Vida, em Guimarães, é licenciada em Geografia e que aceitou o nosso convite para estar aqui presente. Agradecia que ligasse a câmara. Muito obrigada. Excelentíssima doutora Teresa André, excelentíssimo doutor José Carlos Sousa, excelentíssimo participantes deste webinar, como oradores e a todos que participam através desta plataforma digital, desejo a todos uma boa tarde e que esta possa ser uma mais-valia para todos os que fazem o favor de nos ouvir. Eu, como disse a doutora Teresa, sou adjunta do diretor do agrupamento de escolas de Pervidém, que, como saberão, se localiza no concelho de Guimarães, distrito de Braga. Nós somos um agrupamento de periferia da cidade, com tudo o que isso tem de bom e de menos bom. Quanto ao Clube da Proteção Civil, tal como a doutora Teresa referiu, ele foi criado em setembro de 2018 e insere-se uma política de prevenção e de segurança que a direção da escola tem vindo a dar ênfase e importância de maneira especial. Um dos principais objetivos do clube é o de sensibilizar toda a comunidade educativa para as questões relacionadas com a segurança de bens, de pessoas, nomeadamente a noção de risco e, acima de tudo, a prevenção. O nosso clube trabalha de forma articulada com outros clubes do agrupamento, como, por exemplo, do Ecoescolas, Clube de Ciência Viva, Pegadas, e envolve o maior número de grupos disciplinares possível também no agrupamento. Pretende-se, com as diversas atividades e as diferenciadas também que o clube leva a cabo, tem levado a cabo ao longo dos anos, a aumentar o sentido de responsabilidade dos alunos, colocá-los no centro da ação, como atores principais, favorecendo a formação geral, quer a nível académico, quer a nível pessoal, nesta temática, evoluindo como alunos e cidadãos proativos também. O clube atualmente tem inscritos no ativo cerca de 40 alunos e cerca de 50 que já transitaram para o ensino secundário, mas mantêm um trabalho colaborativo. Uma coordenadora, membros da direção, pessoal docente, não docente, encarregados de educação, a associação de pais e demais membros da comunidade educativa da nossa área de ação. Nós, pela monitorização que faz, é perceptível a grande importância que todos atribuem à existência deste clube, das iniciativas levadas ao cabo. A nós, direção, cabe-nos sobretudo o papel de facilitar a vida, entre aspas, à grande responsável pelo sucesso deste clube, a sua coordenadora, a professora Paula Neves,
a quem aproveito para estender os agradecimentos e reconhecimentos que o senhor diretor me incumbiu de enviar, naturalmente partilhados por mim e pela restante equipa diretiva. Aproveitando então este balanceamento, vou passar a palavra à excelentíssima senhora professora Paula Neves. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Diolinda, pelas suas palavras e pelo seu empenho. Vamos agora passar então a ouvir a doutora Paula Neves, que é docente da disciplina de Fisicoquímica e é diretora de turma e, entre outros cargos, ela coordena o Clube de Proteção Civil desde 2018, penso, e vai-nos explicar aqui qual é o planeamento, os projetos, todo o trabalho tem sido desenvolvido. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a ele. Olá a todos. Eu agradeço desde já à DGE pela possibilidade que nos deu de estar aqui, a mostrar-nos algumas coisas do que fazemos. Antes de começar a apresentação que preparamos, eu gostava de fazer aqui uma nota. Falar que o mundo está em constante mudança. Atualmente vivemos situações que julgávamos completamente inconcebíveis. Há uns tempos atrás vivemos uma situação pandémica que julgámos ser praticamente impossível de acontecer no século XXI e agora ainda mais inconcebível a situação da guerra. As catástrofes naturais são cada vez mais violentas, fruto das alterações climáticas, mas as catástrofes, além de serem naturais, também temos as tecnológicas e principalmente as que nos preocupam muito neste momento, as humanitárias. Os campos de concentração parece que foram substituídos pelos campos de refugiados e nós ficamos com a sensação que não basta promover o conhecimento, é preciso desenvolver valores morais, alterar comportamentos e atitudes. O cidadão é o primeiro agente de proteção civil e é nesta base que este clube assenta. Por isso, o nosso objetivo primordial é a formação de cidadãos responsáveis, empáticos e com espírito crítico, capazes de trabalhar em equipa, mas sendo autónomos também. E as sociedades, que no fundo somos todos nós, devem ser sociedades sustentáveis, resilientes e que assentem fundamentalmente nos direitos humanos, porque nós o que precisamos realmente é de paz, de sociedades com paz e uma sociedade que assenta fundamentalmente no respeito pelo outro. Era o que eu queria dizer antes de iniciar a apresentação que preparamos. Assim, esta apresentação vai ter várias fases. Eu vou fazer uma breve introdução, falar sobre os objetivos do clube, o percurso que fizemos, as atividades que desenvolvemos e, no fim, uma breve conclusão. Por isso, este clube foi criado em setembro de 2018. A motivação que levou à sua criação foi a frequência do Curso Geral de Proteção Civil promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que, no fundo, criou aqui a vontade de trazer um clube deste género para a escola. Os objetivos do clube assentam em vários documentos que eu saliento o perfil do aluno. O nosso objetivo, como disse há bocado, é formar essencialmente pessoas autónomas, responsáveis e cidadãos ativos, num perfil de base humanista, porque consideramos que isto é a base de tudo. Um indivíduo, um cidadão que consiga ter bons valores morais, que consiga se preocupar com o outro e ter respeito pelo outro, será um cidadão que com facilidade consegue tomar decisões, consegue ter espírito crítico e consegue então poder passar para a fase seguinte, que é a da prevenção do risco. Então, também nos baseamos muito no referencial de educação para o risco, promovemos uma cultura de conhecimento do risco e desenvolvemos iniciativas que permitam aos alunos conseguirem detectar situações de risco e saber o que onde fazer em determinadas situações. Baseámos-nos também do plano de prevenção e emergência para o ensino escolar, não é por isso que criámos condições para prevenir que os acidentes não ocorram, planeámos e produzimos atividades onde é fornecida informação sobre os procedimentos a tomar em caso de situações de emergências, como por exemplo os simulacros. Algo importante que consideramos também é a Agenda de 2030, ou seja, esta agenda dos objetivos de sustentabilidade para 2030, que promovem uma cidadania global e ativa e uma consciencialização do papel de cada um para criar
um mundo mais seguro e mais saudável e também mais sustentável. Desses objetivos, que são comuns a todos, nós salientamos alguns como uma educação de qualidade, saúde e bem-estar, igualdade de género, educação para a igualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, paz e justiça e instituições fortes e parcerias em prol das metas definidas. O percurso que nós efetuamos foi o seguinte: o clube abriu, foi inaugurado, quando começou no ano 2018-2019, neste ano letivo. Decidimos, na sua criação, que numa tentativa de criar laços com os alunos, decidimos batizar os alunos que entram em cada ano com um nome. Então, os que entraram no primeiro ano são os #pioneiros. No primeiro ano do clube inscreveram-se 42 alunos e o tempo letivo que eu tinha atribuído era de 50 minutos. Isto foi algo positivo, mas que também nos criou alguns problemas e então nos obrigou a mudar algumas estratégias que tínhamos, ou seja, a quantidade de inscrições e a vontade de não deixar ninguém para trás, a vontade de incluir toda a gente, fez com que aquela ideia que eu tinha inicial de ter um clube que funcionasse num horário restrito tornou-se completamente impossível, porque eram alunos de turmas diferentes, eram um número elevadíssimo de alunos, então era impossível trabalhar uns 50 minutos com um grupo de alunos. Então tivemos que mudar um bocado a estratégia, passar para metodologias um pouco mais ativas, e então criámos uma nova metodologia que era a seguinte: havia um grupo restrito de alunos que realmente frequentavam os 50 minutos do clube, mas depois os restantes, e que eram muitos, trabalhavam em trabalho autónomo, responsável e voluntário e personalizado. Personalizado no sentido em que, como estes alunos trabalhavam fora do horário letivo, nós demos a possibilidade de cada um participa nas atividades em que se sente mais à vontade, aquilo com que se identifica mais. E então batizamos esse ano, ou batizei há pouco, como o da personalização, porque mudei uma ideia que tinha para outra no sentido de receber e de incluir toda a gente. Numa tentativa de criar laços e vínculos com os alunos, desenvolvemos algumas coisas para o clube. Por exemplo, criámos o logótipo do clube, que foi desenhado por uma colega nossa, professora de português, mas que é uma artista espetacular, que é a professora Andreia. Fizemos a t-shirt do clube, criámos a #pioneiros para os primeiros e criámos a conta do Instagram e do Facebook para termos um contacto mais próximo, tanto dos alunos, que utilizam preferencialmente o Instagram, como dos encarregados de educação, que utilizam preferencialmente o Facebook. No ano letivo de 2019-2020, demos as boas-vindas aos golfinhos e já em situação pandémica, como se nota pela imagem, porque estamos todos de máscara, nesse ano entraram para o clube 16 alunos, ou seja, mantiveram-se os pioneiros do ano anterior, mais os 16. E o tempo letivo atribuído passou a ser de 100 minutos. Tivemos que fazer novas adaptações, porque devido à situação pandémica já não era possível fazer atividades da mesma maneira que estávamos habituados a fazer. Tivemos que criar novas formas de comunicar, passamos a falar por videoconferência, a introduzir as ferramentas digitais naquilo que íamos produzindo e manteve-se agora, numa situação quase total, o trabalho autónomo, responsável, voluntário e personalizado. Novamente continuamos que cada aluno, continuamos isso até hoje, cada aluno não é obrigado a aderir a todas as atividades propostas, a não ser aquelas que correspondem, por exemplo, às comemorações do Dia da Proteção Civil, em que aí toda a gente deve entrar, mas as atividades parcelares, cada um opta por aquilo que gosta mais de fazer e trabalha fora do tempo letivo. E chamamos a estas acomodações porque tiveram que ser algumas. Os vínculos neste ano, criámos uma sweatshirt, porque reparámos que os alunos se identificam muito com este tipo de coisas, #golfinhos, com a ajuda da nossa querida professora de música, Cristina Marques, ela criou um hino para o clube,
Criámos a conta no YouTube e a Classroom do clube para ser mais fácil comunicarmos uns com os outros, visto que parte do ano estivemos em confinamento. No ano letivo 2020-2021, devido à situação pandémica, não houve entrada de nenhum aluno no clube, por isso mantiveram-se os pioneiros e os golfinhos. No ano de 2021-2022, no presente ano letivo, demos as boas-vindas aos marinheiros, ou seja, cada ano batiza o ano seguinte. Então, este ano no clube inscreveram-se 45 alunos, neste momento são 45, o tempo letivo atribuído é de 100 minutos e os golfinhos e os pioneiros já estão no ensino secundário, mas continuam a trabalhar connosco em algumas atividades, claro, voluntárias. E novos desafios surgiram, porque estes alunos são alunos pós-pandemia, por isso são alunos que quase que transitaram do primeiro ciclo para o 7º ano. São todos alunos de 7º ano que se encontram este ano. Não houve muitas dificuldades em termos de conhecimentos, mas nota-se algumas dificuldades, ou notava-se principalmente no início do ano, em termos de formas de relacionar, de desenvolver autonomia, de socializar. E como as regras também eram limitadas, as atividades foram limitadas, quero dizer, por causa das regras de afastamento, algumas atividades não foi possível fazer. Neste momento, o horário não se cruza com a maior parte dos alunos, porque o horário continua a ser feito mantendo a preferência pelo afastamento, então os alunos trabalham preferencialmente em trabalho autónomo e voluntário. Fazemos este ano reuniões por videoconferência e introduzimos este ano, com muito mais ênfase, a participação dos encarregados de educação nas atividades que promovemos na escola. Por isso, batizamos os novos desafios, e que foram muitos. Em termos de atividades desenvolvidas na escola, o que é que nós fazemos com a nossa escola e com as escolas do ensino básico? Fazemos palestras. As palestras funcionam assim. A regra é aprender ensinando. Então, os alunos do clube dividem-se, por exemplo, em grupos de 3 ou 4, conforme as preferências que eles têm, e é tudo como eles escolhem. Preparamos algumas palestras, eles escolhem a que escolas querem ir do primeiro ciclo e em horário não letivo, e eles não faltam a aulas, em horário não letivo, eles deslocam-se ao primeiro ciclo, sempre acompanhados por um adulto, normalmente por mim ou pelos colegas que trabalham muito connosco, como o coordenador da segurança, e vão ao primeiro ciclo fazer palestras. Eles treinam, normalmente fazem uma sessão comigo, e depois começam a apresentar aos outros. Proteção Civil, comemoramos sempre na escola e convidamos entidades exteriores, normalmente técnicos de proteção civil de várias áreas.
depois realizamos simulacros. As campanhas normalmente são feitas sempre com associações que têm a ver com os direitos humanos. Ai, desculpem. Trabalhamos muito com Refugees Welcome Portugal, com a Humanitarian on the Move e com a Amnistia Internacional. A divulgação. E outras atividades que nós vamos fazendo.
Finalmente, em conclusão, porque já me estou a exceder e peço desculpa, vou só mostrar um pequeno vídeo de um relato das alunas que foram fazer uma palestra ao primeiro ciclo. Olá, nós somos alunos do 7º B do agrupamento de escolas de Pirem e pertencemos ao Clube de Proteção Civil. Nós hoje vimos-vos dar a nossa opinião sobre termos ido apresentar uma palestra ao primeiro ciclo sobre o 112. Nós gostámos muito de fazer a apresentação ao primeiro ciclo, os alunos foram super participativos, foi muito fixe. Confesso que no início estávamos com um pouco de receio por ser a primeira vez, mas depois foi super fixe. Os alunos estavam a colaborar imenso connosco e foi incrível. Eu pessoalmente adorei, eles foram incríveis e fizeram muitas perguntas, o que foi incrível também. E pronto, foi isso. Eu acho que eles gostaram de nós termos ido lá apresentar-lhes uma palestra. Acho que eles participaram muito e acho que aprenderam muito. E nós também estávamos um bocado nervosas, mas depois relaxámos mais um bocado quando começámos a apresentar. E pronto, é isso. Obrigada! Pronto, termino. Obrigada também e peço um bocadinho de desculpa porque realmente ultrapassei, acho que eu tive que ter ultrapassado um bocadinho o tempo. Peço desculpa, doutora Teresa. Muito obrigada, doutora Paula. Ultrapassou um bocadinho, ultrapassou um bocadinho, mas pronto, mas fazia sentido continuar. Agradecemos e ficámos esclarecidos sobre o trabalho. Passamos agora a uma importante, muito obrigada por estar cá, e a uma importante opinião que é de uma encarregada de educação, Ana Isabel Almeida Sampaio, e que eu agradeço ter aceito o convite para participar neste webinar. Boa tarde a todos. Agradeço desde já a vossa participação e o convite. Portanto, o clube, para mim, tem sido uma agradável surpresa. A minha filha é aluna desta escola apenas este ano letivo. E tem sido uma agradável surpresa porque, efetivamente, temos a questão do risco, a questão da prevenção, mas, muito para além disso também, eu diria que o grupo o clube é consciencialização, ou seja, estamos perante um clube que trabalha muito a consciência cívica de cada um dos alunos, e tal como a professora Paula Neves referiu, também relativamente aos valores por ela preconizados. E, efetivamente, é muitíssimo importante que isso aconteça, no sentido em que os alunos se formam em casa, sim, e também um pouco na escola, e são chamados para estas atividades que preconizam valores essenciais para a formação dos cidadãos. Eu, enquanto encarregada de educação, participei ativamente, porque o clube tem esta característica, não é? Incluir os encarregados de educação. E eu, enquanto encarregada de educação, participei ativamente, presencialmente até, numa das atividades, eu vou destacar aqui as outras para não alongar muito, numa das atividades que era a Maratona de Cartas, que era uma iniciativa promovida pela Amnistia Internacional, que consistia em escrever cartas a pessoas presas injustamente, portanto, que foram presas porque simplesmente vivem em países cujos direitos humanos não são respeitados e, portanto, para que os miúdos também tenham a consciência de que, para além de haver países em que os direitos não são respeitados, eles próprios também terem a consciência de que acabam por ser muito privilegiados e, por isso, também podem agir para proteger e para prevenir situações deste tipo. Tanto que há poucos dias um dos presos injustamente, que foi o Bernardo Cal, que é um ativista ambiental, acabou por ser libertado. Portanto, também é importante que os alunos tenham a noção, os alunos, todas as pessoas, mas os miúdos em concreto, tenham a noção de que ter uma voz, participar ativamente, traz também consequências muito positivas e pode fazer a diferença. Outra das atividades muito interessante que inclui os encarregados de educação foi uma palestra sobre o plano de emergência familiar, foi extremamente esclarecedora e muito útil porque nos alertou para pequenos perigos que nós próprios não temos em atenção nas nossas casas. E também, apesar de não estarmos numa zona sísmica ou numa zona em que haja muita propensão para as catástrofes naturais, se formos para um país viajar, seja
países mais propensos a este tipo de situações, foram realmente veiculadas algumas ideias relativamente à prevenção ou, acontecendo, à forma como lidar com essas catástrofes. Eu acho extremamente interessante, e tal como a professora Paula referiu, as palestras, e neste caso esta palestra foi também às escolas do primeiro ciclo, o que é muitíssimo enriquecedor, e percebe-se o entusiasmo dos miúdos mais pequenos. Eu acho que até alguns deles, quando forem para a escola EB23, serão de certeza membros ativos do clube, porque se senta esse entusiasmo que eles mostram. E para além disso, vão aprendendo coisas que eles próprios nem imaginariam que seriam possíveis, nomeadamente um dos alunos ter dito que não sabia que podia ligar para o 112 não tendo salvo o telemóvel. Portanto, esta articulação entre a escola, que é uma escola EB23, com as escolas de primeiro ciclo, se considera também fundamental. Por último, queria destacar uma outra atividade extremamente importante, também preconiza estes valores de solidariedade, partilha e mobilização pelo outro, que foi uma recolha de bens, feita assim quase em tempo recorde, de recolha de bens, quer alimentares, quer roupa, para a Ucrânia, que teve também a participação dos encarregados de educação e de todos os alunos, ou da maior parte dos alunos, e que foi um sucesso. Efetivamente conseguiu mandar-se um caminhão de cada escola com esses bens, e que para mim como disse inicialmente, que é o facto de haver essa consciência cívica, de se trabalhar as crianças no sentido de promover valores como a solidariedade, a partilha, a preocupação com o outro. E foi de tal forma importante que houve até mães, nomeadamente uma das mães, que quis deixar escrito que foi muito gratificante ver a filha chegar a casa feliz e muito realizada por ter participado nessa atividade. Portanto, os clubes de proteção civil continuam a fazer, para mim enquanto encarregada de educação e daquilo que vou vendo, muito sentido, com informações extremamente importantes e, acima de tudo, eu creio que formam cada vez melhores pessoas, mais atentas e mais conscientes do mundo que as rodeia. Eu queria só terminar fazendo aqui um reconhecimento à professora Paula Neves, que de facto é de um empenho, de uma dedicação e de um profissionalismo, e sei que não é só no clube, porque é diretora de turma da minha filha, portanto estas questões sociais, esta tentativa dela chamar os miúdos nestas questões do respeito pelo outro, da empatia, é fantástica. Eu queria deixar-lhe aqui um reconhecimento muito sentido, porque efetivamente fico uma privilegiada da minha filha estar nesta escola e de ter uma diretora de turma e uma coordenadora de um grupo do Clube de Proteção Civil tão empenhada e muito boa pessoa, acima de tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, nós agradecemos o seu depoimento e agora vamos ouvir um outro depoimento que é essencial, que é uma aluna, que é Inês Ribeiro de Sousa, que está já há alguns anos no clube. Olá, boa tarde e obrigada por estar aqui. Boa tarde, obrigada por esta oportunidade também de partilhar a minha experiência no Clube de Proteção Civil. Obrigada por estarem presentes, os participantes e os espectadores, por gastarem algum do vosso tempo aqui connosco. Eu sou a Inês, venho da Escola de Covidem, em Guimarães, a qual frequentei do meu 5º ao 9º ano de escolaridade. O Clube de Proteção Civil foi criado no meu 7º ano de escolaridade, em 2018, pela professora Paula, uma grande iniciativa. E quando entrei no 1º ano, tornei-me uma pioneira, claro. Estou no clube há 4 anos e todas as atividades, todas as ações em que participei, as campanhas, me mudaram imenso. Eu sinto que tive ótimas experiências e continuo sempre com muita vontade de participar em tudo. Mesmo agora no 10º ano não tenho tanta oportunidade, fico menos ativa no clube, claro, porque não consigo estar tão envolvida nas ações diretamente, mas tenho sempre muita vontade de participar e de voltar a estar mais presente no clube. Posso passar agora a falar um bocadinho de algumas das minhas experiências no clube, algumas atividades que desenvolvi e nas quais participei. A primeira atividade do clube foi muito engraçada, de facto.
O clube tinha sido criado há muito pouco tempo e nós participámos no corta-mato, nós ajudámos no corta-mato, na realização. E foi muito giro, de facto. Nós na altura nem sequer tínhamos camisolas, nós usávamos nas nossas camisolas afixadas uns papéis que diziam Clube de Proteção Civil. Nós nessa altura só queríamos participar, nós não... Foi muito giro essa atividade, nós distribuímos águas, dávamos indicações aos participantes e penso que tenha sido mesmo essa atividade que fez com que eu quisesse participar mais em tudo e estar mais ativa, tanto na escola como fora da escola, em tudo o que tivesse a ver com a proteção civil. Os simulacros também foram muito impactantes, é sempre alarmante e nunca se está à espera. Durante a aula também quebra um bocadinho a monotonia das aulas, acontecer o simulacro e claro, vamos sempre todos até lá fora ou ficamos debaixo das mesas, é sempre uma atividade interessante. Outra atividade que para mim teve muito impacto foi a Letters of Love, as cartas que escrevemos ao Dr. Nihal, um médico muito empenhado na pandemia. Estas cartas tiveram o intuito de mostrar o nosso apoio ao Dr. Nihal. Também fizemos um vídeo no qual fizemos danças, mostramos diferentes formas de apoiar o Dr. Nihal e de agradecer o seu empenho. Participei também em imensas palestras da DECO Jovem. As que mais me marcaram foram provavelmente sobre os refugiados, sobre as más condições de vida dos refugiados, sobre causas ambientais, sobre a poluição, sobre o excesso de plástico, o aquecimento global. Também a recolha de bens para a Ucrânia, na qual eu não pude estar diretamente presente por ser este ano letivo, mas eu penso que por causa da guerra tenha sido uma experiência incrível e poder ajudar, e a maneira como a campanha foi feita, eu penso que foi muito bonito. A maneira como encheram um caminhão, a escola ajudou a encher um caminhão e penso que tenha sido muito gratificante para todos poder ajudar a enviar bens para a Ucrânia. Uma campanha que também para mim foi muito importante foi a da violência no namoro, que eu penso que tenha sido, penso que tenha sido realizada no meu 7º ano de escolaridade. Também foi muito importante porque se calhar nós não temos muita noção do que é suposto ser um namoro saudável e foi de facto muito importante. Participei também numa palestra na qual eu e uma colega minha, no 7º ano, apresentámos aos alunos do 2º ciclo, penso que eram do 5º ano. Nós falámos sobre a mononucleose, a doença do beijo. Foi muito gira a atividade também, ter de aprender sobre a doença para poder explicar aos alunos e poder também apresentar. Foi uma atividade muito, muito boa. Participámos numa feira, vendemos cachorros e panas para podermos angariar fundos para as nossas atividades e visitas e podermos fazer atividades no clube. Provavelmente das atividades que eu mais gostei no clube, desde que lá ando, tenha sido a limpeza da praia na Apulia. Nós fomos um dia inteiro, estivemos na praia a limpar. Sinto que essa atividade promoveu muito o convívio, foi descontraída, foi no final do ano letivo e foi saudável limparmos a praia e mesmo penso que as pessoas tenham ficado alarmadas, verem adolescentes a limparem a praia, se calhar fê-las sentir que não deviam poluir. Estão um bocadinho contra o que nós estamos a fazer, mas de facto foi uma atividade muito gira. O Dia da Proteção Civil também foi muito bom. Nós tivemos apresentações da Polícia Judiciária sobre os perigos da internet, da GNR, que fez demonstrações com cães. Eu lembro-me que também participei, eu escondi-me e o cão tinha de me encontrar, assim uma experiência engraçada. Uma aula de defesa pessoal, que também eu nunca tinha experimentado e gostei imenso. E de facto existiram muitas mais atividades, algumas que eu participei, algumas que eu não participei, mas penso que todas tenham tido um grande impacto nos alunos que participaram. Eu acho que os clubes de proteção civil são isto, são participar, são ajudar a comunidade, são fazer parte de algo e eu penso que sejam muito importantes. Eu estou muito agradecida à professora Paula por ter criado este clube e por eu ter tido a oportunidade de participar em todas estas experiências e de fazer amigos de tudo isto. Toda a experiência foi Clube de Proteção Civil. Obrigada.
Muito obrigada, Inês, pela sua apresentação. No fundo, já percebemos que o clube teve impacto e terá na sua vida durante muito, muito tempo. De facto, a proteção civil é uma responsabilidade de todos e deve ser, desde muito cedo, implementada, não é? Nós agora vamos passar à apresentação do agrupamento de escolas da Amareleja, que tem um clube de proteção civil desde já 2011. Vamos começar por ouvir o senhor diretor do agrupamento de escolas da Amareleja, que é o Dr. Francisco Honrado Pereira, que é licenciado em estudos portugueses e franceses e tem também um mestrado em Ciências da Educação. Muito obrigada por ter aceito partilhar connosco também este tema. Muito obrigado. Começo por cumprimentar a doutora Teresa André e, consequentemente, todos os seus colegas da Direção-Geral da Educação, bem como todos os palestrantes e participantes. Ora bem, aqui no Baixo Alentejo, digamos no Alentejo Profundo, existe a Vila de Amareleja, onde está situada a sede do Agrupamento de Escolas de Amareleja, e está no concelho de Moura, distrito de Beja. Estamos mesmo na fronteira de Espanha, daqui a linha reta a Espanha são à volta de 7 km. Portanto, somos uma escola, digamos, nos confins, digamos, do nosso país e, ao mesmo tempo, com algumas dificuldades, necessariamente, porque estamos afastados de grandes centros, mas procuramos fazer tudo aquilo que move o ensino público para que ele tenha cada vez mais qualidade. E parafraseando o nosso Nobel da Literatura, Saramago, que dizia que nós somos o que somos, mas também somos aquilo que fazemos. E a nossa escola, para além de ser uma escola pública, também faz aquilo que faz em prol da nossa criança e dos nossos jovens. Nós temos aqui um segmento de ensino, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo de ensino básico. O secundário já não é tratado nesta escola, mas sim na escola do sede concelho. E temos vários clubes, e quando eu digo isto, é para precisamente formatar e formalizar também a existência do Clube de Proteção Civil que existe desde 2011, porque as coisas não estão desgarradas, todas elas são interativas, são transversais, e aquilo que se trabalha no Clube de Proteção Civil e que tem sido sempre superiormente coordenado pela minha colega professora Isabel Advogado, tem sido realmente uma mais-valia importantíssima aqui no nosso agrupamento de escolas. Não só pela influência e pela forma como ele está implementado nesta terra, mas também pela ligação que tem às parcerias, e que são bastantes, com as quais o nosso clube tem realmente esses protocolos. Dizer que esta terra é conhecida como a Terra do Sol. Para quem não sabe, nós temos aqui instalada a maior central fotovoltaica da Europa, em termos de painéis seguidores, e por isso, se Guimarães é o berço da nação, nós aqui somos o centro do universo na teoria heliocêntrica, uma vez que somos a Terra do Sol. Somos conhecidos muitas vezes na televisão porque temos aqui temperaturas altíssimas, mas de facto não é só por isso que nós podemos marcar a nossa presença. E no caso concreto desta escola, marca presença porque toda a comunidade tem a possibilidade de participar nas atividades que o clube desenvolve. Mais tarde iremos perceber porque é que eu estou a dizer isto. Posso destacar, por exemplo, uma atividade que é a limpeza do baldio, que é um pulmão que temos aqui à beira da escola e na qual a intervenção é extremamente alargada e todos os pais em grau de educação e toda a comunidade participa, além de outras atividades que irão ser depois apresentadas. Eu gostaria de dizer que todos nós sabemos que o risco é considerado um fato inerente à vida em sociedade. Traduz-se numa multiplicidade de situações que afetam a vida de todos nós, coloca em causa a nossa segurança e o bem-estar de cada um, e através, sejam eles fenómenos naturais, alterações climáticas, acidentes de natureza tecnológica, ambiental ou de deviação, e ocorrem de facto no nosso cotidiano, e é preciso que o ser humano, uma vez que isto é uma contingência da ação do ser humano, que conheça, avalie e possa preparar-se para evitar, para prevenir, de facto, o risco desnecessário. Por isso, é preciso que os domínios do saber devem ser reforçados, em termos transversais, alargados a todas as áreas temáticas e às DAC do nosso ensino, para que haja, de facto, uma tomada de decisão bem informada.
no nosso entender, se a comunidade educativa compreender a importância de desenvolver comportamentos de prevenção e de proteção, se houver uma sensibilização para os problemas que temos num determinado território, se conseguimos trabalhar colaborativamente, em interação e com confiança, então certamente desde muito cedo conseguiremos, e quando eu digo desde muito cedo é desde o pré-escolar, promover uma cultura de prevenção e de precaução, e ao longo dos tempos temos que desenvolver essas atividades que promovam de facto essa postura da nossa criança e dos nossos jovens, que depois será largada às suas famílias, mesmo que haja alguma resistência em alguns momentos, mas o que é facto é que aquilo que as nossas crianças dizem em casa, os nossos filhos e os nossos familiares, têm sempre um peso muito próprio e muito assertivo naquilo que é depois realmente a compreensão daquilo que a escola faz e trabalha e propõe para a comunidade onde está inserida. E isto é realmente um dado muito importante e que nós temos que ter em conta. Sabemos perfeitamente que o ambiente escolar é um terreno propício para implementar mecanismos que permitam aos nossos alunos e às nossas crianças tornarem-se melhores cidadãos e melhor preparados, e por isso eu diria que faz todo sentido que os clubes de proteção civil nas escolas continuem a existir, até porque tudo aquilo que é trabalhado no Clube de Proteção Civil está também agregado interativamente e de maneira transversal aos outros clubes. E estou-me a lembrar, por exemplo, para não falar de outros, mas do Clube Ecoescolas. Nós somos uma ecoescola desde 2004. Portanto, tudo aquilo que nós aqui fazemos é em prol do ambiente, da melhor qualidade do ambiente, de um ambiente saudável, sustentável, e é de facto aí que participamos todos. E o Clube de Proteção Civil tem uma participação fundamental a este nível. E já veremos mais tarde também porque é que eu digo isto. Para além disso, todos nós temos constituído outras atividades que decorrem do Clube de Proteção Civil, nomeadamente aquela que fizemos agora no mês de abril, no âmbito da prevenção dos maus-tratos da infância, e que também alargamos simbolicamente às crianças da Ucrânia, não só através dessa simbologia e de uma solta de pombos, mas ao mesmo tempo também na recolha de produtos e materiais que irão chegar à Ucrânia para, de alguma maneira, minorar e minimizar o drama que se está a viver naquela zona do globo. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado pelo convite mais uma vez, doutora Teresa André. Muito obrigada, doutor Francisco. Passamos agora à doutora Elizabeth Vogado, que é a coordenadora do Clube de Proteção Civil desde 2013 e que é licenciada em Fisicoquímica e que tem um trabalho também bastante intenso para nos descrever. Muito obrigada por ter aceito. Boa tarde a todos. Devo dizer-vos que aqui no Alentejo chove torrencialmente, esperemos que não haja aqui, está trovoada, vamos ver. Bem, quero começar por agradecer à doutora Teresa o convite endereçado ao nosso agrupamento para estar presente neste webinar, agradecer também as palavras do doutor José Carlos Sousa, a cumprimentar os colegas do agrupamento de escolas de Pavidem e cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar neste webinar. Eu vou, digamos que o meu papel aqui, tal como diz o webinar, práticas de referência, eu vou mostrar-vos algumas das atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo destes anos de clube. Vou partilhar convosco, então, aqui este trabalhozinho e posso-vos dizer, então, que somos o agrupamento de escolas de Amareleja. Como o senhor diretor já disse, é uma escola que pertence ao Concelho de Moura, distrito de Beja, e o nosso clube tem o nome Torre de Vigia. O logotipo do clube é este aqui, foi feito por alunos do clube que se inscreveram e, tal como já foi referido mais do que uma vez, o nosso clube iniciou em maio de 2011. O logotipo tem aqui desenhado a Torre do Relógio, que é um monumento muito importante aqui na escola, tal como também faz parte do símbolo do nosso agrupamento de escolas. Desde que o nosso clube começou, tivemos cerca de 120 alunos inscritos. Temos, desde essa altura, desenvolvido várias atividades com diversos parceiros, como a Câmara Municipal de Moura, Junta de Freguesia da Amareleja, Serviços Municipais de Proteção Civil de Moura, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moura, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Comando Distrital de Operações de Socorro, e a doutora Juliana Santos tem sido
incansável na colaboração com a nossa escola, na realização e divulgação de muitas atividades. Temos também a GNR Escola Segura. Também já foi referido aqui, o nosso clube colabora com outros clubes da nossa escola, como o Clube Ecoescolas e o Clube do Desporto Escolar. Também aqui, os alunos do clube colaboram com os professores de Educação Física na elaboração do corta-mato. Há aqui esta foto, não se vê muito bem, mas estão ali alunos que estão equipados com coletes que foram, no início, facultados pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, que nos deu à escola os coletes para os nossos alunos utilizarem e serem conhecidos quando estão a realizar atividades. Outra atividade que também foi realizada foi a limpeza do baldio das ferrarias, também já mencionada aqui pelo professor Francisco, que é um espaço muito bonito aqui que pertence à Marleja e que nesse dia foi um dia impecável, foi um dia em que os alunos e toda a comunidade, não só pais encarregados de educação, mas toda a comunidade envolvente esteve presente. Nós tivemos a colaboração da Força Especial de Bombeiros, os Canarinhos, tivemos também os Bombeiros de Moura e tivemos também o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro. Também aqui é visível que as nossas alunas estão devidamente identificadas. Temos uma foto da doutora Juliana que nos acompanha nas atividades e que foi um dia bem passado. No final tivemos um piquenique e é um espaço muito agradável. Colaboramos também na limpeza de espaços da escola e, tal como já foi referido, o Clube da Proteção Civil é um clube que tem várias vertentes, não é só falarmos do risco de sismo, incêndio, calor, cheias, existe para fazermos muitas atividades e recolhemos tampinhas para ajudar quem mais precisa, já colaboramos em várias campanhas. Depois divulgamos na página do nosso agrupamento, bem como no LCD do hall de entrada da escola, dias comemorativos, como atividades que realizamos ou que iremos realizar. Com os alunos inscritos, elaboramos cartazes para a divulgação de dias comemorativos, ali está o Dia da Proteção Civil, como já foi referenciado aqui também. Realizamos jogos interativos com a Proteção Civil e aqui também temos a situação antes da pandemia e depois com a pandemia. Outra das atividades também muito interessante é que nós colaboramos na elaboração do jornal 5 Estrelas, que é o jornal do nosso agrupamento, e também colaboramos com o Jornal da Proteção Civil, que é editado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, em que a doutora Juliana Santos é a peça principal, porque ela é que recolhe todos os trabalhos que nós enviamos e depois faz a edição. Chamo a atenção para a segunda fotografia. Esta é a capa de um jornal do Clube da Proteção Civil do Distrito de Beja. Como podem ver, todos os concelhos têm ali bonequinhos desenhados, os logotipos dos clubes de proteção civil. O nosso distrito é um distrito que tem muitas escolas com clube de proteção civil, que vai desde os pré-escolar, e existe em Beja também a Universidade Sénior, que também tem um clube de proteção civil. E tudo isto também porque a doutora Juliana acaba por ter uma parceria muito grande com todas as escolas e isso é importante. Depois, participamos no segundo e terceiro encontro de clubes da Proteção Civil, na base da Força Especial de Bombeiros em Alqueva Moura e também em Cuba. Mostro-vos fotos daqueles 2 dias em que os alunos gostaram imenso. Foram atividades muito interessantes, eles tiveram a oportunidade de aprender os diferentes tipos de socorro que poderão ser feitos, quer seja por terra, quer seja também marítimo, porque nesta foto ali ao fundo temos ali água da barragem de Alqueva. Nós estamos muito próximo, aqui estão mais atividades que eles estavam a fazer com a Força Especial, aqui os barcos, e nesse dia tivemos a oportunidade de fazer ainda uma caminhada até à barragem de Alqueva. Para quem não conhece, ficam convidados a vir visitar esta zona que é muito bonita e tem agora já muitas praias fluviais, podem sempre visitar. Depois, para não nos perdermos no tempo, realizamos também formação de pequenos gestos que salvam na escola e como manusear corretamente extintores. Posso dizer-vos que na semana passada tivemos a presença dos
dos bombeiros, em que estiveram a fazer uma formação de suporte básico de vida para alunos do 7º e do 8º ano, gostaram imenso, ficaram mais esclarecidos dos procedimentos a ter em situação de encontrar alguém inanimado com uma paragem cardiorrespiratória e ali dos extintores. Colaboramos também com a Escola de Infantes e Cadetes de Moura, com a Juve Bombeiro. Aqui eles pediram a colaboração do clube para tentar arranjar bombeiros e conseguiram. Como podem ver nas fotos que vos estou a apresentar, nós tivemos um grupo de raparigas e rapazes que tiveram a tirar o curso de bombeiros. Tem aqui uma foto do diploma quando terminaram, e temos alunos que continuam a desempenhar as funções de bombeiro. Nesta altura eram adaptadas às suas idades, mas eles gostaram imenso dessa atividade, e quando existem algumas, ou quando decorreram algumas atividades relacionadas com simulacros ou com outras atividades, elas vinham fardadas para a escola e ficavam muito contentes, e todos perguntavam se elas eram mesmo bombeiras. Foi muito interessante. Uma atividade que também realizamos com o clube foi a atividade Alcocarte. É um projeto, digamos que é uma intervenção nacional da GAR, Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária. Pretende esta atividade construir uma mudança séria na educação comportamental dos jovens, da população em geral, nas suas práticas rodoviárias, mais concretamente não conduzir sob o efeito do álcool e outras substâncias. O Alcocarte é um veículo semelhante a um kart, que simula em situações seguras e perfeitamente controladas o efeito do álcool na condução. Tinha duas formas de funcionamento. Numa funcionava perfeitamente, respondia adequadamente e no tempo às ordens do condutor, mas noutra situação aquele senhor que estava ali ao lado do kart comandava ele próprio o kart como se o condutor estivesse sob o efeito do álcool. E foi muito interessante porque os alunos conseguiram perceber que realmente, estando sob o efeito do álcool ou de outras substâncias, não conseguiam controlar o veículo, e daí haver tantos acidentes. Puderam também utilizar os óculos Alcovisão, como esta fotografia aqui, e estes óculos permitiam que os alunos, ao colocá-los, ficassem com problemas de visão. Porquê? Porque tinham consumido álcool. Existiam óculos de diferentes graus de alcoolemia, e cada um, quando os usava, tinha dificuldade em caminhar sob uma linha, como está aqui esta fotografia desta aluna. O objetivo era caminhar sobre a linha amarela e com os óculos não conseguiam conduzir. Foi muito interessante. E esperemos que agora estes 2 anos de pandemia atrapalharam muitas atividades, que possamos voltar ao normal e voltar a ter contacto com estas atividades. Ainda realizamos todos os períodos letivos simulacros de sismo e de incêndio. Servem para alertar a comunidade educativa para a importância da aquisição de comportamentos de prevenção e proteção individual e coletiva face a diferentes riscos. E estes simulacros não são feitos só no agrupamento, na escola sede. Coloquei aqui fotografias de meninos que vêm dos polos do agrupamento, que pertencem ao agrupamento, os polos de Safara, Santo Aleixo, da Restauração e Póvoa de São Miguel. Todos os agrupamentos colaboram e participam nestes simulacros. Aqui a foto do ponto de encontro onde nos encontramos. Mais uma vez, os alunos do clube ficam identificados com os coletes, e depois temos sempre a colaboração da Escola Segura neste dia de simulacro. Vou adiantando. No dia 5 de novembro de 2018, vocês sabem que existe o Exercício Nacional da Terra Treme. Pois bem, nesse ano, o nosso agrupamento representou o distrito de Beja no âmbito deste exercício, promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Tivemos várias entidades, tivemos a segunda comandante do Centro de Operações de Socorro de Beja, Lucínia Viana, a doutora Juliana Santos, técnica superior, que representava o CDOS de Beja também, a Unidade Técnica de Proteção Civil
e Defesa da Floresta da Câmara Municipal de Moura, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moura, representantes da Escola Segura, Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, Bombeiros da Cruz Vermelha, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e ainda o Instituto Português da Juventude. Eram várias entidades e também aqui os alunos de todo o agrupamento tiveram a oportunidade de estar em contacto com todos eles, e foi muito interessante. Nesse dia também realizamos o simulacro de evacuação. Tal como vos disse, as alunas da Juve Bombeiro vieram fardadas nesse dia e foi também um dia muito bem passado. Ainda organizamos recolha de sangue, que é promovida pelo Serviço de Imunohemoterapia do Hospital do Baixo Alentejo. Posso dizer-vos que tivemos na semana passada uma recolha que contou com a colaboração de pais encarregados de educação, dos alunos do agrupamento, bem como de elementos da comunidade. Como o Dr. José falou no início, o documento referencial de educação para o risco estabelece a comunidade, digamos que a ponte entre a comunidade e a escola. E o objetivo primordial no contexto de educação para a cidadania acaba por estar aqui inerente. Daí que a escola já realiza estas recolhas de sangue há muitos anos. Posso dizer-vos que vamos continuar e já está marcada com o Serviço de Imunohemoterapia do Hospital do Baixo Alentejo uma nova para o dia 22 de setembro. Próximo ano letivo. Como sabemos, dar sangue permite salvar vidas e o Clube da Proteção Civil tem que estar em todas as vertentes. Relembramos que a proteção civil é uma responsabilidade e um dever de todos. Obrigada pela vossa atenção nesta apresentação breve de algumas das atividades. Há de haver uma ou outra que não apareceu aqui, mas agradeço desde já a vossa atenção. E se houver alguém que queira contactar a escola, tem aqui o contacto, podem sempre tirar. Por isso, mais uma vez, o meu obrigada. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Ficámos realmente a conhecer muitas das vertentes do trabalho do Clube de Proteção Civil e agora, como é importante sabermos qual é a opinião também dos encarregados de educação e dos alunos, vamos passar aqui à encarregada de educação, Cláudia Martins, que agradecemos desde já a presença. Ok, obrigada a todos pelo convite. Eu sou encarregada de educação de 2 alunos aqui do agrupamento de escolas da Marleja. Um deles já fez parte do Clube da Proteção Civil. É assim, o clube já funciona há muito tempo. Nós, pais, tomamos conhecimento de todas as atividades, principalmente aquelas que não podemos participar ou que não nos compete a nós participar, através da página da escola, porque lá está sempre tudo o que se passa semanalmente, diariamente, é sempre tudo atualizado. Existem outras atividades que nós pais também participamos, nomeadamente o que já falámos aí há pouco, a limpeza do baldio, que é sempre uma atividade que os miúdos gostam muito, a recolha de tampinhas, também a recolha de sangue. Também já tive a oportunidade de participar nos simulacros da escola e vejo que de ano para ano está tudo cada vez mais rápido, mais certinho, mais direitinho e corre tudo muito bem. Entre outras atividades, o corta-mato, como falámos aí, pronto, nós também vamos tomando conhecimento pelos meninos quando chegam a casa e contam tudo o que se passou e há atividades que eles gostam muito, são interessantes e que os motivam muito. Eu acho que eles ficam mais responsáveis e conscientes e mais preparados. Agradeço à professora Elizabeth, que já se dedica há 9 anos nesta atividade aqui no clube, a coordenar o clube, e pronto, e continuação de boas atividades ao longo destes anos. Muito obrigada. Agradecemos o seu depoimento e agora vamos ouvir uma voz muitíssimo importante, que é outra aluna, neste caso a Ana Carapuça, que é do agrupamento. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Sou a Ana Carapuça, aluna do 8º ano, na Escola da Marleja. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Sobre a proteção civil, quando estava no primeiro ciclo, frequentei 2 escolas diferentes, a escola de Safari e a escola de Santoleixo. Nessas escolas já realizava atividades sobre a proteção civil, nomeadamente simulacros de incêndio e também a terra-treme. Quando entrei para a escola da Marleja, decidi inscrever-me
no Clube de Proteção Civil, ou seja, no 5º ano, e desde lá tenho realizado diversas atividades com a professora Elizabeth. As atividades que participo têm sido, por exemplo, no corta-mato, na recolha de tampinhas, na divulgação do cartaz da recolha de sangue, sensibilizando também os encarregados de educação, verifico a sinalética das salas, os extintores e colaboro com outros clubes da escola. O estimular, já na semana passada, tive uma formação, como a professora já havia mencionado, sobre o suporte básico de vida, onde fiquei a conhecer, a saber como é que se atuava numa situação de emergência. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana, pelo seu depoimento. De facto, temos aqui duas escolas que apresentaram duas experiências extraordinariamente impactantes, não só em termos da comunidade escolar, mas também na própria comunidade educativa, portanto, em toda a zona geográfica da área das escolas e dos agrupamentos, e de facto ficamos com a certeza que aqui estão a ser trabalhados conteúdos que promovem, certamente, uma cidadania ativa, participativa e responsável. Os clubes de proteção civil, claro que estão muito direcionados para as questões do risco, mas vivem exatamente dessa tal articulação e do entrosamento com os outros domínios da cidadania. E nós tivemos aqui exemplos muito interessantes e muito importantes. Muito obrigada a todos os palestrantes. Foi um prazer ouvir-vos e gostámos muito de partilhar as vossas experiências, porque pensamos que elas podem ser inspiradoras para todos os outros participantes. Muito obrigada e até breve.